Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Ministro e Secretário de Estado e então, muito brevemente, algumas abordagens em torno daquilo que está em cima da mesa com a reforma, esta terceira grande reforma da PAC. Mais uma vez, estamos para lá das boas intenções anunciadas inicialmente e, como nós sabemos, as boas intenções está o inferno cheio, que depois não se concretizam à medida que a evolução da reforma se vai concretizando. Esta reforma, tudo o que está em cima da mesa, não altera os eixos essenciais de uma PAC que conduziram a agricultura portuguesa à situação de desastre em que hoje se encontra, e prepara-se para acentuar o desmantelamento de todos os instrumentos de regulação, de produção e de mercado, numa visão total de liberalização do comércio agroalimentar. Senhora Ministra, eu julgo que numa avaliação de uma reforma da PAC há duas questões essenciais que nós deveríamos levantar. A primeira, tendo em conta aquilo que já referi, é se esta reforma vai reequilibrar, ou pelo menos não agravar, a atual distribuição da produção agropecuária pelos diferentes países da União Europeia. Ora, o que está em cima da mesa é o agravamento deste desequilíbrio na distribuição das produções entre os diversos países da União Europeia, concentrando a agricultura, particularmente nos países do centro e do norte da Europa. Uma segunda questão é se esta reforma da PAC atenua, ou aproxima, ou agrava as condições concorrenciais entre agricultores e agriculturas e países. Ora, o que está em cima da mesa é que vão ser agravadas as condições concorrenciais, discriminando ainda mais a agricultura e os agricultores portugueses. E logo, o que nós podemos dizer em síntese é se é neste sentido que isto está a caminhar, nós temos pela frente uma reforma da PAC que não serve o país, não serve a agricultura e não serve o país. Eu gostaria que a Sra. Ministra me fosse capaz de dar algum instrumento novo, algum que vá combater, digamos assim, estas questões centrais que estão em cima da mesa. Do ponto de vista da produção, da defesa da produção nacional, são desmontados sistemas de regulação ou sistemas de regulação da produção. Concretamente, o problema das cotas de leite, que a Sra. Ministra já aqui referiu. Aliás, perguntava-lhe, se não, acho que teria interesse que fosse reclamado um estudo atualizado das consequências do fim das cotas leiteiras nos diversos países da União Europeia, o problema dos direitos da plantação da vinha e o problema até do açúcar. Hoje temos perante uma Europa que é deficitária em produção de açúcar, cerca de 15%. Eu gostaria de saber se o país tem direito ou não tem direito a retomar esta produção, se isto está colocado em cima da mesa, tendo até em conta o regadio do Alqueva. Estamos perante uma linha de aprofundamento da liberalização das trocas comerciais externas, ao nível da OMC, que sempre guia as reformas da PAC, como nós sabemos, mas eu perguntava-lhe até qual é o ponto da situação das negociações com o Mercosul relativamente a estas matérias de grande importância, ou pode vir a ter grandes impactos na própria agricultura portuguesa. Mas ainda ao nível da produção, da defesa da produção nacional, nós estamos perante um quadro de um novo agravamento do desligamento das ajudas, como nós sabemos por experiência recente no nosso país, se traduz em abandono da produção portuguesa, da produção agrícola, e o que está em cima da mesa, portanto, é mais desligamento. Aliás, os senhores começaram por desligar o resto daquilo que havia nos hortofrutícolas, com as consequências inevitáveis que aí advêm. O problema das condições concorrenciais da agricultura portuguesa. Vai haver ou não convergência do ponto de vista das ajudas? A senhora Ministra já acabou por referir, não vai haver. Isto é, agriculturas como uma holandesa ou a dinamarquesa vão continuar a receber 2,5 vezes mais, a francesa, a alemã, a italiana 2 vezes mais, e mesmo a espanhola recebe mais que a portuguesa. Eu acho que nós devíamos colocar na União Europeia que a palavra competitividade na agricultura europeia deve ser banida, deve ser proscrita, porque não tem significado estar a dizer que podem ser concorrenciais agricultores que têm níveis diversos de ajudas, como acontece nesta matéria. E sem isto, não vale a pena estarmos a falar em competitividade e noutras coisas deste tipo. Não vale a pena. Como, aliás,
demonstrem-me como é que eu, recebendo o dobro do meu vizinho, eu posso ele estar em condições iguais de competitividade relativamente a mim. O problema dos custos de fatores e condições de produção, gostaria de haver uma avaliação dessa questão nesta reforma da PAC, mais uma vez, não vai haver, e essas condições são profundamente discriminatórias. Apenas esta questão, o problema dos pilares, a contradição, há alguma contradição, mas ela não é grande. O desequilíbrio no primeiro pilar é brutal, o que não acontece propriamente no segundo pilar. Depois, eu acho que nós não devíamos estar muito preocupados, porque eu acho que na União Europeia eles já estão muito habituados às nossas contradições. Nós tivemos sucessivos governos, inclusive governos do PSD e do CDS, contrariamente ao que disse aqui o deputado do PSD, a defender o fim das cotas leiteiras, e agora temos o governo português a dizer o contrário. Tivemos os governos portugueses e todos os partidos nesta Assembleia, com exceção do PCP, a defender o fim dos direitos de plantação, inclusive com o relatório que os três aprovaram a defender o fim das plantações, e hoje defendem todos a permanência dos direitos de plantações. Tenho de concluir, porque eu tenho de equilibrar os tempos não são certamente dos diversos grupos. O grande problema da nossa intervenção. Muito obrigado.